Olá, meus amores, bem-vindos, bem-vindas para o nosso módulo de número 14. Olha que coisa boa! Neste módulo, nessa primeira aula, nós vamos falar a respeito da dificuldade sexual enfrentada por pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância. Primeiro, pode haver uma dificuldade nessa relação afetiva, nessa relação amorosa com o outro. E mesmo antes da possibilidade de um casamento, a dificuldade em manter esse perfil de vínculo. Então, eu já atendi pessoas que às vezes até se apaixonava por alguém, mas não conseguia manter uma relação firme e chegar até um casamento. Um rapaz, por exemplo, como ele foi abusado sexualmente pela mãe, às vezes ele se apaixonava por uma menina, mas quando ele começava uma relação e precisaria já de um contato físico maior, quando ele se aproximava, ele sentia aversão e acabava terminando aquele namoro, se afastando daquela pessoa, porque ele fantasiava que o rosto da mãe, o cheiro da mãe, porque infelizmente ele era abusado pela mãe e mantinha relação sexual com a mãe. Horrível, né? Até uma certa idade. Horrível, horrível, horrível. Uma garota, por exemplo, ela fala que ela se apaixonava e tentava se aproximar do rapaz, mas quando ela percebia que o rapaz estava gostando dela, ela tinha uma tendência em terminar e maltratar aquela pessoa, humilhar aquela pessoa, como se ele estivesse, pelo fato de demonstrar estar gostando dela, aquela pessoa estava numa situação abusiva. Essa menina foi abusada sexualmente pelo padrasto por algum tempo. Então são muitas as fantasias, as projeções, essa vivência que traz e acaba proporcionando essa dificuldade na relação com o outro e de forma mais significativa a dificuldade na relação sexual em si, o que deixa as coisas bem difíceis, né? Principalmente quando essas pessoas já estão, por exemplo, dentro de um casamento. Eu atendi uma senhora que ela foi abusada sexualmente por várias pessoas por muito tempo. Na vida adulta, ela queria ter uma vida afetiva com alguém, uma companhia, alguém para chegar em casa e perguntar como foi o seu dia. E aí o que acontecia é que ela não conseguia se aproximar dos homens, até o cheiro de homem era uma coisa aversiva. Então ela resolve se casar com uma outra mulher. Mas mesmo dentro desse casamento com outra mulher, ela não queria ter relação sexual. Ela só queria ter aquele companheirismo, poder acordar juntas, dormir juntas, saber que a outra estava esperando quando ela estava chegando em casa, porque a relação sexual era aversiva. Qualquer formato, qualquer... Recebo muitas mulheres que estão casadas e falam: eu só mantenho relação sexual com meu marido porque eu sei que isso faz parte do casamento, mas por mim não precisaria ter nunca uma relação sexual. Outras dizem: eu mantenho relação sexual, mas eu sinto muita dor no corpo, eu me sinto muito mal, eu não me sinto bem, né? Outras falam: eu finjo um orgasmo simplesmente para agradar o meu marido, mas não gosto de sexo, não gosto de ser tocada. As queixas são muitas em relação a essa questão sexual. Outras dizem: eu até começo a sentir algo bom assim na hora de uma relação sexual, mas quando eu percebo que aquilo está se intensificando, eu peço para mudar de posição porque eu não quero sentir aquilo. E o que será que permeia tudo isso na mente dessas pessoas? O que será que está por trás de tudo isso para todos esses impedimentos e o não direito dessa sensação proporcionada pela relação sexual em si? O que bloqueia tudo isso, né? Ao pensar em tudo que estudamos, nós vamos encontrar aí alguns pontos que acabam dificultando o direito de uma relação sexual, o direito de ter um vínculo saudável com a outra pessoa. E nós vamos encontrar aí uma série de questões importantes para a gente conversar aqui a respeito de tudo isso.
uma das questões que eu encontrei ao longo do nosso trabalho é a possibilidade dessa criança ter sentido algum tipo de prazer naquela situação em que ela não estava preparada para vivenciar, mas foi uma forma de carinho que ela recebeu e que, de repente, ela se torna dependente daquilo, mesmo sabendo, mesmo com o passar do tempo, percebendo o quanto aquilo não era legal por parte do agressor. Então, havia ali uma afetividade, né, de um mínimo de prazer por parte dessa criança nesse momento. E esse adulto agora que começa a se aproximar desse mínimo de prazer, remete à afetividade daquela criança, com todo aquele mal-estar daquilo que estava acontecendo, que ela não estava preparada para aquela sensação. Então, há uma rejeição dessa sensação na vida adulta, porque essa afetividade está acumulada, está tudo ali. E até um certo sentimento de mal-estar por saber que aquela sensação foi sentida em outro momento, né? Vindo aí uma mistura com o sentimento de culpa e impedindo esse direito desse prazer sexual. Nós vamos encontrar também a dificuldade no momento em que essa criança sofre o segundo trauma ali na desmentida e há essa sensação de rejeição. Então, a ideia de que o outro está ali com ela, mas é numa situação de tirar proveito, porque ela não merece receber nenhum tipo de carinho, ela não é passiva de receber algo bom de alguém. Então, existe aí uma série de pensamentos que acaba prejudicando essa possibilidade dessa relação. A dificuldade do toque. Quando há uma situação de estupro em si, o toque ele pode ser um pouco pesado, um pouco agressivo, mas nessa situação de trauma do abuso e desse abuso constante por um abusador muito presente, próximo, a sensação é outra, é com uma certa leveza, com uma certa carícia, né? Então é aquela menina de 4 aninhos de idade que o pai vai levar para a escola, que ela está ali nos primeiros anos da escola, e ela senta ao lado do pai, e o pai, enquanto dirige, leva a mão no meio das perninhas e começa a fazer um carinho que causa um certo estranhamento e que fica aversivo esse toque tão leve. E quando o parceiro se aproxima, o parceiro sexual na vida adulta, com um toque leve, também é aversivo e a necessidade de expulsar essa pessoa, a necessidade de... isso remete a um momento muito ruim. Aquela pessoa que, enquanto criança, aquele adulto se aproveitava nessa relação e chegava a um orgasmo e às vezes sujava a barriguinha, as perninhas, os braços, e aquela criança sentia aquele cheiro, o cheiro daquele momento, né? Proporcionado ali, e agora na vida adulta, na relação sexual com o marido, e esse marido chega a um orgasmo, e esse líquido, proporciona todo aquele mal-estar que aquela criança vivenciou no passado. Então, eu tenho relatos de mulheres que terminam uma relação sexual, correm para o banheiro e se lavam, porque aquele cheiro é aversivo. Quantas lembranças pesadas, quanto peso, quanto mal-estar, quanto motivo para a rejeição e a não aceitação e a dificuldade em uma relação sexual saudável. Mas isso é de um prejuízo absurdo, porque a relação sexual para o adulto, ela é para ser algo saudável, é para ser algo que faça parte da vida, e aí é necessário uma busca. Não, mas se não tivesse isso na vida, estaria de bom tamanho. Mas diz isso porque está carregada com a progressão traumática, com as consequências daquele mal-estar anterior. Se não fosse todo esse mal-estar impregnado, essas consequências, sentiria prazer, desejaria,
gostaria de ter uma vida sexual saudável. É isso que vai acontecer, infelizmente, né? Então, nós temos inúmeros casos em que o prejuízo psíquico para o adulto está muito voltado para a atividade sexual, voltado para o não direito da realização sexual por muitos motivos. E nós vamos continuar conversando sobre isso na nossa próxima aula aqui do módulo 14. Beijo e até lá!